Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi, esse episódio de retorno, então ele é bem especial pra mim, né? Inclusive, eu tava olhando quando que foi o meu último episódio aqui no Me Conta Psi e foi em fevereiro de 2024. Foi um pouquinho antes de eu descobrir a gravidez. Então, assim, tem bastante tempo. E durante esse tempo, eu vivi muitas mudanças, muitas transformações e eu acredito que a maior delas foi a maternidade. E é interessante pensar porque eu já sonhava ser mãe por um tempo, já era um desejo meu, mas mesmo assim a gente não fica isento de sentir uma insegurança, um medo, incertezas, dúvidas. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Eu acho que foi uma ótima oportunidade de trazer o tema de hoje, que é sobre por que mudanças são tão difíceis. Então, se você tá aqui comigo e se interessou por esse assunto, pega o seu café e fica à vontade. Antes de mais nada, eu acho importante a gente entender como funciona o nosso cérebro. E algo muito curioso sobre ele é que o nosso cérebro, ele não busca felicidade. Na verdade, ele preza por economizar energia. E aí, isso é muito importante a gente saber, porque se ele buscasse felicidade, como muitas vezes a gente pensa, quando a gente estivesse diante de alguma situação nova, algo desafiador, alguma mudança, a gente teria facilidade em se lançar naquilo ali. Mas não é o que exatamente costuma acontecer, né? Então, quando a gente fala sobre buscar economizar energia, isso está atrelado a buscar previsibilidade. Então, se você mantém ali uma rotina, aquela rotina padrão, aquele dia a dia, o seu cérebro, ele ama aquilo. Então, vamos imaginar uma pessoa que não faz exercício, que não se lança a desafios a um emprego novo, tem insegurança de entrar naquela faculdade que tanto sonha. Quanto mais eu faço esse movimento contrário e deixo o meu cérebro dominar nesse sentido de economizar energia, mas eu crio uma hipersensibilidade a experiências novas. Então, assim, é importante a gente saber disso, porque o nosso cérebro, ele ama o que é previsível. Então, quando você está diante aí de uma situação nova, algum desafio na sua vida, e acende aquele sinal de alerta através de pensamentos como: será que vai dar certo? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu passar vergonha? E se algo de ruim acontecer? Fique atento a esses pensamentos, porque muitas vezes a gente acaba se portando de uma forma passiva a certos pensamentos e isso faz com que eles nos dominem. E aí a gente paralisa, a gente bloqueia diante daquela situação. Em alguns momentos, nem sempre quando você vê alguma pessoa bloqueada diante de uma situação, ou se você também sentir dificuldade em se lançar naquilo, não necessariamente está falando de uma comodidade, de uma preguiça, ou porque aquela pessoa ela não quer nada com a hora do Brasil. Mas pode ser aí esse conflito, e a gente também vai entender um pouco mais à frente um outro aspecto que está muito ligado às nossas crenças. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Só que, assim, há uma linha muito tênue entre esse conflito interno e também aquela pessoa que, de fato, é preguiçosa ou que ela não quer realmente fazer. E aí, como a gente identifica isso? Eu acho que um ponto importante é a gente perceber se há o desejo. Se a pessoa, ela tem aquele desejo, aquela vontade, nossa, eu queria muito entrar naquela faculdade, eu queria muito tentar aquela oportunidade de emprego. E se ela sente aquele conflito, apesar de querer muito, provavelmente a gente está falando tanto de um mecanismo de defesa do cérebro em economizar energia e também pode estar falando diretamente de uma crença que a pessoa carrega. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, quando a gente está falando talvez de uma preguiça, é quando não tem o desejo. Tenho a oportunidade, eu tenho as possibilidades, as ferramentas para ir fazer acontecer, mas eu só não quero. E eu decido, de forma consciente, a não ir, a não fazer nada. Então, é importante a gente saber essa diferença, porque às vezes a gente fica se cobrando muito e aí vira um ciclo vicioso. Um outro aspecto que faz as mudanças na nossa vida serem tão desafiadoras, preste atenção agora, é a identidade.
Essa perspectiva, eu acho ela muito interessante, e quando eu li um livro que falava sobre isso, fez um boom na minha cabeça. Então, preste atenção para ver se você se identifica de alguma forma, tá? Então, quando eu falo que está muito relacionada à identidade, isso quer dizer que a forma como nós interpretamos a mudança está diretamente relacionado sobre o que eu acredito sobre mim mesma. Então, por exemplo, se eu acredito que eu não sou uma pessoa que falo bem, que as pessoas não gostam da forma como eu me comunico, não gostam, não se interessam sobre o meu conteúdo, isso vai impactar também na forma como eu me comporto. Então, provavelmente, agora, se eu acreditasse nessas coisas, eu estaria agora gaguejando ou muito nervosa para estar falando aqui com vocês. Então, são camadas mais profundas. Quando a gente fala de identidade, tá nesse lugar mais profundo, que às vezes a gente não consegue acessar sozinho e a gente precisa de terapia. E aí, eu trouxe um trecho de um livro que eu gosto muito, do autor James Clear, e ele traz uma frase que eu acho, assim, muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. É no livro Hábitos Atômicos. Super indico, inclusive, a leitura desse livro. Ele vai dizer assim: a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de ler um livro, a ideia é que você se veja como um leitor. Se você tem o objetivo de criar o hábito de correr, é importante que você se veja já como um corredor. E aí, quando a gente fala sobre mudança e essa perspectiva que o James traz, se diante de uma mudança aquilo causa um conflito, é porque está desafiando aquilo que eu acredito sobre mim mesmo. E isso me faz lembrar sobre a teoria da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente fala sobre esse viés, como acontece o nosso funcionamento cognitivo. Ou seja, na TCC, a gente entende que os nossos pensamentos, ou seja, o que eu acredito sobre mim, vai influenciar em como eu penso. E isso vai influenciar em como eu me sinto e, por consequência, em como eu me comporto. Então, às vezes, quando a gente fala sobre mudança, que está nesse lugar mais de uma camada mais superficial, um comportamento, a gente está falando de uma resposta de algo que está acontecendo anterior a isso. Ou seja, como eu me sinto em relação a mim, o que eu acredito sobre mim mesmo. Por isso que é importante a gente estar atento. Que tipos de pensamento eu tenho tido sobre mim mesmo? Como que eu penso? Como que acontece esse diálogo interno? Vou trazer um exemplo para vocês, vou fazer uma pequena autoexposição aqui. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade em colocar o exercício físico como um hábito. Então, se eu parar para pensar na minha história, na minha infância, o que eu ouvia sobre isso é uma fala que me marcou muito, que acaba ressoando em muitos momentos, que é a fala no seguinte sentido: por que você vai começar? Tem certeza? Porque você nunca termina. Então, na vida adulta, isso veio junto comigo e, de alguma forma, eu reproduzi essa fala para mim. Então, toda vez que ainda tinha, né, eu tinha o desejo de querer fazer exercício, era algo importante para minha saúde, principalmente por conta do meu histórico. Quem me acompanha aqui já sabe. Mas eu tinha essa dificuldade de permanecer. E eu me dei conta que essa voz sempre ressoava. Mas por que eu vou começar? Eu não vou dar seguimento mesmo, eu não vou permanecer. E depois da maternidade foi algo que veio como um divisor de águas, porque um dia, com uma amiga na academia, ela falou assim: nossa, eu acho que a gente está retomando os exercícios diferentes. Não somos mais as mesmas pessoas. Então não foi algo que eu caí em si sozinha, mas essa fala dela me pegou. E eu me dei conta, realmente, eu não sou mais a mesma, eu não preciso continuar me guiando por essa voz. A Andressa é diferente, ela passou por mudanças, enfim. Então, a partir daí, dessa conversa, eu comecei a estar mais atenta a esse pensamento e a me condicionar. Você é uma pessoa diferente, você não é a mesma Andressa de antes e talvez esse lugar nem caiba mais em você, nem faça mais sentido. Então, é uma flexibilidade que eu tenho trazido para os meus pensamentos e nesse olhar sobre mim mesma. Mas aí você pode se perguntar: mas se mudar é tão difícil, por que a gente deve insistir na mudança? Porque é justamente na mudança que a vida acontece.
Se a gente decide deixar-se levar por pensamentos, por crenças, a nossa vida ela vai ficar estagnada, vai ser uma vida sem sentido, provavelmente. Eu não vou me aproximar ali do que é importante para minha vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo tópico, mas qual é a vida que faz sentido para você? O que você gostaria de construir? Tem até uma pergunta que eu gosto muito, que é assim: se você não tivesse medo do julgamento, se você não tivesse medo de que algo desse errado, o que você faria na sua vida hoje? Mediante as coisas que você gosta de fazer, que você anseia, que você sonha, o que você faria? Nós temos só uma vida. E às vezes a gente tá aí empurrando com a barriga, deixando os nossos pensamentos dominarem, deixando esses medos, essas crenças serem maiores do que a gente deseja para nossa vida, daquilo que tem valor para nós. Então, se a gente olha um pouco para nossa vida lá atrás, a todo momento a nossa vida está sendo movimentada por mudanças. Em algum momento nós éramos bebês. E depois a gente foi crescendo, se desenvolvendo, a gente começa a se arrastar no chão, ficar mais independente, engatinhar, depois andar. Introdução alimentar, a todo momento as mudanças elas estão presentes. E elas fazem parte desse marco de desenvolvimento. Então, se a gente ficar rígido com esse bloqueio diante das mudanças, a gente, de alguma forma, se aproxima de um sofrimento, consciente ou inconsciente. Inclusive, isso pode falar de formas através de sintomas, seja uma ansiedade, uma depressão. Então, é muito importante a gente não se deixar levar por esses pensamentos e crenças. E, claro, nem sempre a gente vai conseguir elaborar e manejar essas questões sozinhos. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, precisa reconhecer que precisamos de alguém para caminhar junto com a gente. Então, é uma forma, talvez um viés diferente para a gente pensar sobre isso. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias que ajudam a gente lidar com a mudança de uma forma leve. Então, a primeira estratégia seria você reconhecer e aceitar que tudo bem você sentir dificuldade e medo diante de algo novo. Isso é super natural. Entender isso e aceitar te leva para um lugar de flexibilidade, entendendo que todo mundo sente isso em alguma medida, em algum momento. Então, é importante naturalizar e entender que isso faz parte da sua humanidade. Então, essa primeira estratégia, ela já é muito importante. Então, como que eu recebo a dificuldade que eu sinto, o medo, essa insegurança? Eu já me estremeço, eu fico tenso. Ai, se eu tô sentindo isso, então é porque vai dar errado? Como eu recebo isso? Então, o primeiro passo é justamente esse. Receba com abertura, entenda que é uma realidade que muitas pessoas, elas vivem, sentem, mas isso não necessariamente precisa te paralisar, tá? A segunda estratégia seria: comece pequeno. Então, por exemplo, se eu vou aprender a nadar, eu não vou mergulhar na parte mais funda no primeiro momento. Eu vou começar pelo raso. Então, uma forma na psicologia, inclusive, na TCC, que a gente usa com os pacientes, é o que a gente chama de exposição gradativa. Então, a gente fragmenta a experiência daquele novo para o paciente aos pouquinhos, um passo por vez. Então, é importante fragmentar entendendo que você está diante de algo novo. E também tentando se abster de comparações com aquelas pessoas que já têm uma baita experiência com aquilo, já têm um repertório e que hoje elas fazem de uma forma muito mais fluida, talvez a insegurança não fale tão mais alto. Então é importante, foque na sua experiência e vá aos poucos, respeite o seu processo. A terceira estratégia seria você conectar as suas mudanças na vida aos seus valores. Então, duas perguntas importantes para você se fazer são: isso me aproxima da vida que eu quero ter, que eu quero alcançar? Isso me aproxima da pessoa que eu quero ser e me tornar na vida? Isso é importante porque a gente está falando aqui sobre o que vai te mover, o que vai te motivar a permanecer ali persistindo. Então, se eu tenho muito claro aonde eu quero chegar e o que eu quero construir na vida, a insegurança e o medo, de alguma forma, eles vão se estremecendo, vão perdendo a potência e ali eu consigo me lançar naquela experiência e ir além.
tá? Então, esse ponto aqui, ele é muito importante. A quarta estratégia seria a gente praticar a tolerância à incerteza. E eu sei que isso é muito desafiador para muitas pessoas, porque a gente tem a leve sensação, ilusão, que a gente tem controle sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer. Então, quando a gente está falando de mudança, de desafios novos na vida, a gente vai precisar lidar com a incerteza. Será que vai dar certo? Será que não vai? E isso gera uma ansiedade. Então, um ponto aqui muito importante é a gente abrir mão dessa ilusão que a gente tem controle sobre alguma coisa ou certeza de como vai ser ou o que vai acontecer amanhã na nossa vida. A gente não tem essa certeza. Então, abra mão disso. Então, se você... Mais uma vez eu vou lançar uma pergunta, né? Se você abrir mão hoje desse controle que você acha que tem, o que você faria? Fica aí uma pergunta, tá? E a quinta e última estratégia que eu trago pra vocês é celebre cada pequena conquista. Isso é tão importante e eu já coloco em prática isso na minha vida desde a época da faculdade. Me ajudava muito a fragmentar as experiências. Porque enquanto a gente está ali no processo, a nossa humanidade, a gente acaba tendendo a fazer o quê? Focar somente no resultado, naquele ponto alto que eu quero alcançar, naquela meta, naquele sonho, naquela conquista. E aí o processo, às vezes, se torna penoso, cansativo, porque às vezes há um longo caminho a percorrer até eu chegar naquele objetivo. Mas olha a sua volta. O que está acontecendo enquanto isso? O que você pode já celebrar e ser grato, sabe? Para quem não sabe, eu cursei 2 períodos da faculdade ao mesmo tempo. E isso, e muitas vezes, acabava me roubando o prazer de celebrar as pequenas conquistas. E aí, quando eu me voltei e fiquei celebrando cada nota que eu tirava, cada matéria que eu passava, ou cada período que eu conseguia avançar, eu celebrava isso. E sabe o que acontece quando a gente celebra cada pequena conquista? Isso ativa uma sensação de prazer e de conquista no nosso cérebro e nos motiva a permanecer tentando, a permanecer ali no nosso objetivo. Então, se permita a viver o seu processo com mais leveza, olhando e percebendo o belo que está ali diante de você enquanto você está vivendo. E agora eu quero deixar uma pequena pergunta para você, uma reflexão para você pensar aí. Se hoje você pudesse realizar um micro passo que seja, uma micro mudança na sua vida, aquela mudança que te aproxima da pessoa que você deseja ser, daquela vida que você sempre sonhou ter, qual passo você daria hoje? Vou deixar essa pergunta para reverberar aí, você pensar o que você poderia estar fazendo por você hoje, tá? E eu quero agradecer você que me ouviu até o final desse episódio. Tô muito feliz de ter vocês aqui, tô feliz de estar de volta. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tem dificuldade em lidar com mudanças. E caso você não me acompanhe ainda no Instagram, me segue lá, andressafernandes.psi. Foi muito bom te ter aqui. Até o próximo Me Conta Psi. Beijo!